Olá, pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Acredito que estejam todos bem. Mais uma aula aqui no nosso canal Tiago Paulo Concurso, um canal voltado para concursos públicos na área de educação física, né? Antes de falarmos do nosso conteúdo, né, importante para a sua aprovação, queria que você deixasse um like nessa aula, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, né, para você receber notificações, que você entrasse no nosso grupo do Telegram, ok? Vai estar na descrição do grupo para você entrar aqui na nossa aula de hoje, né? Também temos o nosso Instagram, Thiago Paulo Concurso, com dicas, né? Com dicas para concursos, dicas motivacionais, porque isso tudo faz diferença na sua aprovação. Sem mais delongas, pessoal, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre história da educação física. Quando a gente fala de história da educação física, a gente fala de todo o processo histórico dessa educação física, né, desse lastro, né, temporal do que as bancas mais cobram com relação à história da educação física. Em primeiro lugar, as bancas costumam cobrar os métodos ginásticos europeus, ok? Que chegam no Brasil, o primeiro a chegar no Brasil é o alemão, 1860, logo depois é o sueco, né? Com Rui Barbosa, ele entendia que esse método era muito importante naquele período, né? E também temos o método francês, ok? Que influenciou lá na tendência militarista. A gente também tem Brasil Colônia, Brasil Império, né? E Brasil República Velha. Também tem esses contextos. Datas importantes, Reforma de Couto Ferraz, 1851, a autorização, 1854, a obrigatoriedade. Ah, mas bancas, professor Tiago, costumam cobrar 1851 como obrigatoriedade. Sim, os parâmetros curriculares nacionais falam sobre isso. Ok, pessoal? O método desportivo generalizado. Os métodos ginásticos europeus perdem força e aí chega um método desportivo generalizado, né, que influencia o esporte após a Segunda Guerra Mundial. O esporte há um crescimento, há um boom, como a gente fala nas aulas de educação física, dos esportes no mundo. Esse é um resumo da ideia. Mas hoje nós vamos falar sobre tendências pedagógicas da educação física, ok? Quando a gente fala de resumos importantes, são farelos que a gente vai detectar, né, para na hora da sua prova você não perder muito tempo nas questões voltadas para esse tema. Então, quando a gente fala de tendências pedagógicas da educação física, a gente fala do livro do professor Paulo Graudelli Júnior, Educação Física Progressista. É uma biografia que não cai, despenca em prova. Também tem um livro muito importante da professora Carmen Lúcia Soares, né, Educação Física, Raízes Europeias, que fala sobre os métodos ginásticos, né, a importância, todo o processo histórico. Então, as tendências pedagógicas, elas não caem, elas despencam em prova. E outra, eu sempre falo isso porque a gente pesquisa sobre, ok? A cada 4 provas de educação física, uma vai cobrar a história da educação física. Pessoal, eu disse uma. Então é importante você entender todo esse processo histórico. E ultimamente, as bancas não têm cobrado aquela ordem cronológica, não. Ela vem às vezes com farelos que você precisa detectar, ok? Então, vai aparecer para você, acredito que a gente já está mostrando para você as tendências pedagógicas. Primeiro que são 5, ok? A primeira é higienista, a segunda é militarista, a terceira é pedagogicista, desculpa, é esportivista ou competitivista e é popular. E ao lado, a gente traz farelos importantes sobre cada tendência, ok? E só lembrando, ok? Depois das tendências pedagógicas de educação física, vieram as abordagens pedagógicas, que são os movimentos inovadores, ok? E aí, qual é a dica que eu dou para você? Assista a nossa aula de abordagens pedagógicas aqui em nosso canal. Assiste tendência, assiste abordagem, ok? Temos uma aula muito legal sobre história da educação física num contexto bem amplo. A gente abarca tudo. Aqui é só tendências pedagógicas, ok? Vamos lá. Primeiro é higienista, que vai até 1930. Ela surge ali no final do século XIX e vai até 1930, ok? Qual era a ideia dessa tendência, ok? Qual era a influência? Primeiro, a influência dos médicos, ok? Da medicina, e a ideia dela era o desenvolvimento físico e moral, relação paciente-médico. Então é importante a gente detectar
Como essa tendência trabalhava dentro do contexto, ok? Quando se tratava. E outra coisa, não era educação física, era ginástica, era métodos químicos, ok? Logo depois veio a militarista, olha que legal, de 1930 a 1945. Em 1945 é quando se encerra a Segunda Guerra Mundial. O mundo passa por uma reestruturação, né, social e política, e a educação física também é educação também. E aí, antes do término da Segunda Guerra Mundial, a militarista influenciava, né? Era Vargas. Olha que legal, farelo importante. Treinar para a guerra. E a ideia era a relação que recruta-sargento. E essas duas tendências, higienista e militarista, tiveram a influência dos métodos ginásticos europeus, alemão, sueco e francês, como eu fiz lá no início da aula no seu processo introdutório. Ok? Se finda a Segunda Guerra Mundial, ok? E aí, como eu falei, é um novo modelo de mundo nos seus quesitos sociais, políticos e também na parte da educação, surge a pedagogicista, ok? E a ideia dessa tendência é uma educação integral. E aí a gente já passa a entender a relação aluno-professor. E aí foi no governo Juscelino Kubitschek, ok? Onde houve o maior crescimento das escolas públicas no Brasil. Então, a influência da tendência pedagogicista, ok? Nós tivemos, depois da pedagogicista, a esportivista. Houve o golpe militar, ok? E aí, com o crescimento do esporte no mundo, como eu falei lá no início, termina a tendência militarista, surge um método desportivo generalizado. Olha que legal. Surge o método desportivo generalizado. E com isso, ok? A pedagogicista, ela chega com suas ideias, ok? E logo depois vem a esportivista. E aí, pessoal, na esportivista, a gente tem a influência do quê? Da ditadura militar. Professor Tiago, eu não posso confundir militarista com ditadura militar. Nós temos a tendência militarista, ok? Que a ideia dela era treinar para a guerra, haviam rumores de guerra, a relação dentro do campo escolar, ok? Era recruta-sargento, ok? E depois vemos a pedagogicista e logo depois a esportivista, que tem a influência da ditadura militar. E percebam, ok? No nosso resumo importante, que na militarista, aluno, a relação é recruta-sargento. Na esportivista, a relação é atleta-técnico. Então é importante você ter essa noção. E se preste atenção, se a militarista pega a visão, observa, para o que você está fazendo, preste atenção na aula. Se a militarista, a ideia era treinar para a guerra, a esportivista era formar atletas. Ok? E por último, nós temos a tendência popular, né? E aí, a ideia era para a classe trabalhadora, né? A gente tem lá as questões cooperativas, né? E logo depois é o surgimento das abordagens pedagógicas, como eu falei. Pessoal, isso aqui é um resumo de tendências pedagógicas, ok? Antes de irmos para as questões, quero que você entre no nosso canal no Telegram, que você siga a gente no Instagram, Thiago Paulo Concurso, ok? E que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações. Vamos para as questões? Olha que legal, as questões que eu trouxe na aula de hoje, elas são muito legal, pessoal. Vamos lá, presta atenção. As tendências pedagógicas em educação física refletem a sua estirosidade, isso é, concepções filosóficas, políticas e ideológicas de determinado período. Assim, preste atenção, a educação física ganhou diferentes contornos a depender do momento histórico que o Brasil atravessou. Então, em diferentes momentos, a educação física teve suas tendências, suas questões ideológicas, suas questões filosóficas, suas questões políticas, ok? Essas concepções que fizeram parte dessas tendências. Estou indo bem devagar, ok? Analise
as alternativas sobre as tendências pedagógicas, suas características e assinale a correta. Então, vamos procurar a correta. Vamos lá. A tendência esportivista ela foi de 1964 a 1985. Pessoal, ela foi. Aí tudo bem. Pela primeira vez, a saúde passa a ser discutida. Primeiro, saúde é discutida na tendência higienista. A ideia da esportivista era o quê? Fomentar a procura de quê? De atletas. O esporte dentro das escolas. Vamos trabalhar a performance. Ali houve um crescimento muito grande da fisiologia, do treinamento. E no livro do professor Lino Castellani Filho, A História que Não Se Conta, ele traz até a música, muito comum. Antes era 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. É uma citação da tendência esportivista, né? Ali a Copa de 70, né? O Brasil campeão, e o governo militar ele se fez valer para que a gente tivesse um crescimento do esporte no Brasil e para o mundo a gente se tornar uma potência esportiva, né? Eles se fizeram valer da seleção da Copa de 70. Então aqui, ó, aqui a gente já mata, né? Primeiro socorros, higiene, prevenção de doenças e alimentação saudável são incorporados à educação física, não, ok? E mais, a questão higienista, ela trata da saúde, mas na tendência higienista não tinha esse quesito de alimentação saudável, isso já está nos movimentos inovadores da educação física, principalmente na abordagem saúde renovada, ou aptidão física de Guedes Narras. Então a gente já mata essa questão. Vamos para B? A tendência pedagogicista, ela vai de 45 a 64. Tá, e tudo bem. Esta tendência expressa a forma como os professores compreendiam os alunos, considerando-os de forma homogênea após a implantação do Estado Novo. Não tem essa questão homogênea. Se a educação é integral, a gente pensa numa turma heterogênea, ok? Então, assim, após a implantação do Estado Novo. Pessoal, o Estado Novo, a ideia, né, do Estado Novo é na era Vargas, ok? Beleza? Então, a gente chamar essa questão e vamos para a letra C, presta atenção. A tendência higienista até 1930, boa. Foi bastante influenciada pela medicina e pela eugenia. Possuía como preocupação principal os hábitos de higiene e saúde. Pô, beleza. Valorizando tanto o desenvolvimento físico quanto moral a partir do exercício. Acabou. A questão nossa, a letra C, vai aparecer para você. E a tendência militarista vai de 30 a 45, há uma exclusão generalizada daqueles que não possuem habilidade. A competição passa a ser o objetivo do processo. Olha só como é que a banca ela é maliciosa, ela é capciosa. Pessoal, a competição passa a ser o objetivo do processo na esportivista, ok? E não na militarista. Aí tá lá, fisiologia, treinamento esportivo, principalmente atingem um grande desenvolvimento. Isso tudo é vinculado à tendência esportivista. Nosso gabarito é a letra C. Uma explicação bem minuciosa sobre tendências pedagógicas da educação física. Vamos para número 2. Olha que legal. O campo da educação física se constituiu em meio às tensões epistemológicas de uma área plural e diversa. Fato. Nesse sentido, no início do século XX, é correto afirmar que a concepção predominante da educação física era marcada pelos ideais. Primeiro, crítico dialético, nunca, né? Início do século XX. Críticos emancipadores, tampouco. Construtivista e interacionista, tampouco. Esportivista está no meado, né? A gente já está lá ali na década de 60, né? Quando o esportivista... Materialismo ou materialistas histórico-dialético é farela importante da crítica superadora. O que sobra é as tendências higienistas e militaristas. Quando eu falo de higienistas e militaristas, são influência dos médicos e dos militares. Percebam e analisam que a gente até hoje traz alguma coisa dos militares. O apito é lá da tendência militarista. Falar sobre saúde, influência dos médicos, né? Hoje a gente tem uma concepção de saúde como algo multifatorial. A gente
abarca tudo aquilo que é relacionado à saúde. A gente estuda a saúde, mas naquele período, né, não se tratava de uma tendência higienista que não falava de saúde como um todo. Então a gente teve influência dessas duas tendências no início do século, no caso, vamos falar assim, final do século XIX, início do século XX, higienistas e militaristas. Ok? Vamos para a terceira questão, vamos aqui rapidinho, olha que legal. Trouxe questões bem robustas, tá, pessoal? Para a gente poder trabalhar e massificar esse aprendizado. Pessoal, queria muito que você parasse o que você está fazendo, inscrevesse no nosso canal, ative o sininho, ok? Para você receber notificações. Tem materiais importantes para sua aprovação aqui em nosso canal. O nosso canal, Thiago Paulo Concurso, é um canal voltado para concurso público na área de educação física e toda semana são aulas inéditas para sua aprovação. Na descrição do vídeo tem o acesso ao nosso grupo no Telegram, ok? E é importante você também seguir a gente lá no Instagram, Thiago Paulo Concurso. Sem mais delongas, vamos para a questão. No Brasil, a inserção da educação física na escola se deu através da instituição militar. Vamos lá. Sendo as aulas ministradas por instrutores do Exército. Tranquilo, é verdade, teve influência muito do Exército. Exército, Marinha, né? Polícia Militar de São Paulo também teve influência, pessoal, nesse processo histórico, ok? No meu curso Método Bússola da Aprovação, a gente tem uma aula sobre História da Educação Física que eu falo sobre isso tudo, pessoal, ok? Vem pro lado de dentro, tá? A disciplina escolar é entendida como atividade exclusivamente prática. Tinha como objetivo desenvolver e fortalecer física e moralmente os indivíduos. O referencial que sustenta esse conteúdo de ensino era oriundo das ciências biológicas, que reforçavam o caráter científico e eugenista da disciplina. No período pós-guerra, surge no Brasil a divulgação e influência do esporte na educação física escolar. Falei sobre isso em toda a nossa aula. Isto identificou a subordinação da disciplina escolar aos códigos sentidos da instituição esportiva. Fato, pessoal. A educação física, por muito tempo, se tornou, é somente esporte. E é um problema que a gente tem no chão da escola, tá? A gente precisa desconstruir isso. Dessa forma, a educação física militarista apoiou-se em qual contexto? Vamos lá. Vamos ver qual o contexto que a tendência militarista se apoiava, ok? A educação física militarista não estava preocupada com a saúde pública, pois entendia que tal questão não podia ser discutida independentemente do levantamento da problemática forjada pela atual organização econômica, social e política do país. Questões políticas, levantamento de questões problemáticas não são critérios dessa tendência, porque ela não tem nada crítico, ela não tem uma reflexão sobre, ok? A educação física militarista era a caracterização da competição. Falei para vocês que quem tem essa ideia de competição, superação individual, ok? Atleta-herói, culto ao atleta-herói é a tendência esportivista. Então a gente já mata. Por isso a importância de detectar farelos. C. Na educação física militarista, a concepção que vai questionar da sociedade a necessidade de encarar a educação física como prática capaz de promover saúde ou disciplinar a juventude, mas de encarar a educação física como prática eminentemente educativa. Não tinha essa ideia de ser eminentemente educativa. É a mata, ok? Vamos para aí. A educação física militarista prioriza o lúdico. Pessoal, ela nunca priorizou o lúdico. O que sobra? Gabarito letra D. Olha que legal. Vamos ver no que a tendência militarista, e só uma dica, tá? A tendência higienista é uma das mais cobradas. Eu deixei isso para o final, ok? A tendência higienista é uma das mais cobradas, se não for a mais cobrada nas provas de educação física para concurso público, porque ela gosta de fazer contextualizações e lastros temporais, né, no caso de tempo, com relação à saúde que tinha como apoio naquele período, que é a higienista, como ela se construía, e é a saúde de hoje, que a educação física trata. Então é importante você ter essa noção, ela é mais cobrada. Vamos lá. Olha o que a D fala. Vem comigo, aluno. A educação física militarista não se resume numa prática militar de preparo físico. É, acima disso, uma concepção que visava impor a toda a sociedade padrões de comportamento estereotipados. Olha que legal. Fruto da conduta disciplinar própria ao regime da época. Era Vargas, né?
né, o regime, né? Havia um regime, ele era adepto, né? Ele gostava de Mussolini na Itália, de Hitler na Alemanha, né? Ele tinha essa... E a gente via também rumores de guerra também, né? Então, a ideia, você vê, o período, né, as concepções políticas e sociais interferiam, né, diretamente nas tendências. Isso é importante você detectar. Tá bom, aluno? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, ok? Mais uma vez eu peço para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, é importante, entrar no nosso grupo do Telegram e também seguir a gente lá no Instagram. Pessoal, um forte abraço, bons estudos, fica firme, mantenha suas mãos na corda, porque você vai passar. E outra coisa, a persistência, escuta o que eu vou te falar, a persistência, ela faz toda a diferença na sua aprovação. E quando eu falo que a persistência ela faz diferença, é porque vai ter dias que você não vai querer estudar. E se você persiste, faz mesmo sem vontade, você consegue a tão sonhada aprovação. Pessoal, um forte abraço, fica com Deus e nos vemos numa live, numa aula, numa dica, num Reels, nos vemos no Instagram ou aqui mesmo no canal no YouTube. Tchau, tchau!